a queda da última barreira que limitava o povo de Wano, finalmente o amanhecer profetizado por Toki há 20 anos atrás começou a surgir no horizonte, trazendo para Wano liberdade e dias melhores mais. Essa tirania que Wano estava sofrendo é um reflexo de um passado conturbado e sombrio, que foi revelado e tem alguns detalhes que podem ter passado e você não percebeu sobre a real origem de Kaido e algumas pistas deixadas sobre o bando pirata mais forte que já existiu, colocadas nas entrelinhas desse episódio 1076. Se você quer saber de tudo sobre o que aconteceu nesse episódio, vem comigo que eu vou te contar agora nesse vídeo. Fala galera, que capítulo maneiro, eu particularmente gostei demais, tem bastante coisa legal que eu quero falar com vocês que podem ter passado batido, então fique até o final que está bom demais. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso você seja novo por aqui e deixe aquele like, para poder aumentar o alcance do vídeo. E meta de like para esse vídeo são de 50 likes, me ajude aí. E agora, bora para o vídeo? O episódio começa com os ataques de Luffy e Kaido se colidindo. O dragão de fogo abre bem a sua boca para poder enfrentar o punho gigante do Luffy. O Kaido parabeniza o Luffy por ter chegado tão longe em sua batalha contra ele. No entanto, ele diz ao Luffy que não há como ele mudar o mundo. Então, um flashback do Kaido começa. Dessa vez é o da sua infância, cerca de 49 anos antes da história atual. As pessoas da sua terra natal ficam chocadas ao ver que o soldado mais forte do seu reino era um menino que tinha apenas 10 anos. Além disso, o Kaido parece que tem a ambição de ir mais longe e finalmente aparece a terra natal do Kaido, o reino de Vodka. Há 46 anos atrás, o seu reino não podia deixar de participar das guerras, pois eles tinham que arrecadar o dinheiro suficiente para poder pagar o tributo celestial aos Terubitos. Se não fizessem isso, perderiam todos os seus direitos humanos que tinham, e Kaido, com apenas 13 anos da época, se pergunta por que eles deveriam obedecer àqueles Terubitos. As pessoas dizem para ele calar a boca, com medo de que alguém ouça. Já no Palácio Real, vemos que o Kaido foi acorrentado e cercado por vários marinheiros, e o rei do reino de Vodka diz a ele que ele foi recrutado por marinheiros e que agora deveria servir como um marinheiro. O Kaido se recusa a ser um cão do governo. O rei diz a ele que ele é um fardo muito grande para o reino e que eles não podem cuidar mais dele. Um dos marinheiros diz ao rei que uma vez que o Kaido seja entregue, o reino de Vodka ganhará o direito de participar do Reverie. Kaido, com raiva, interrompe dizendo que ele não é uma ferramenta política. Algo bem interessante foi revelado aqui na minha opinião. Vocês perceberam que o Kaido, apesar de ser apresentado como ser desse reino, ele não se assemelha a ninguém de lá. E isso já nos dá uma pista que ele pode ser residente de lá, mas, na minha opinião, isso indica que esse lugar não é da sua origem. Como foi mencionado, esse reino participa de várias guerras e eu acho que possivelmente o Kaido foi tirado dos seus verdadeiros pais, ainda quando era um recém-nascido, sendo contrabandeado, e esse contrabando pode estar ligado diretamente à sua raça. Vemos que ele e Yamato têm as suas particularidades. Eu vou fazer um vídeo essa semana sobre a sua origem, que eu suspeito de qual lugar ele deve ter vindo. Então, fiquem ligados para não perder. Mas, continuando o flashback, o Kaido escapa do navio da marinha e ganha uma recompensa de 70 milhões de belos. Durante os anos seguintes, o Kaido foi capturado pela marinha várias vezes, mas sempre escapava. O Kaido realmente se deixava ser capturado quando estava com fome e usava os navios de prisioneiros como se fossem cafeterias ou restaurantes. Passam-se 2 anos, 44 anos antes da história atual, a cena muda para a ilha pirata Hashinosu, no Novo Mundo. Lá, o Kaido, que tinha apenas 15 anos, derrotou todos os piratas que chegaram na sua frente. E o jovem Barba Branca pergunta se ele já pensou em se tornar um pirata e diz que o Rox estava esperando ele para poder conhecê-lo. Mais tarde, vemos que o Kaido se junta aos piratas Rox e agora eles são
uma gangue invencível, se tornando o bando pirata mais forte de todos os tempos. Algum tempo se passa e vemos que Big Mom diz ao Kaido que algo importante está acontecendo em God Valley e eles devem ir imediatamente para lá. E isso ocorre há mais ou menos 38 anos antes da história atual, quando o Kaido tinha cerca de 21 anos. Então, vemos que o que aconteceu após o incidente de God Valley. Os piratas que estão na ilha Hashino Sul descobriram que o bando dos piratas Rock se separaram, mas não conseguem acreditar. Eles comentam que um soldado da marinha chamado Garp foi quem os matou. Outros piratas dizem que deve ter havido conflitos internos no bando, já que o conceito de trabalho em equipe parecia não existir entre aqueles monstros. Vemos novamente uma jovem Big Mom muito brava. Ela estava procurando pelo Kaido. Parece que ele saiu sem dizer nada. 10 anos atrás se passaram desde o incidente de God Valley, 28 anos antes da história atual, quando o Kaido tinha cerca de 31 anos. Kurozumi Higurashi vai visitar o Kaido na sua base. A velha Higurashi diz ao Kaido que ele é a personificação da força e que a força bruta tem sido a solução para tudo ao longo da história. Afinal, os humanos são animais e apenas os mais fortes sobrevivem. A natureza é assim. O Kaido concorda com as suas palavras e Higurashi diz que os remanescentes dos Piratas Rocks entrarão em cena em breve e que o mundo será governado pelas armas. Ele então diz que tem muito a oferecer a ela. Novamente, um lapso temporal se passa e vemos que o Kaido está fazendo um discurso para os seus subordinados em seu castelo. Parece que essa cena se passa após a morte de Oden. O Kaido diz que existem pessoas que nascem na nobreza e pessoas no poder que consideram a paz garantida. Então, vamos arrastá-los para o campo de batalha. Esse é o verdadeiro significado de igualdade e liberdade. Só na guerra pode-se definir o valor de uma pessoa. Kaido fala com King, diz que não sabe como aconteceu, mas que Yamato começou a mencionar o nome de Joy Boy. Ele diz que ela acredita que o desejo de Oden de abrir as fronteiras do país foi uma preparação para a chegada de Joy Boy. Kaido fala para o King se esse Joy Boy é o mesmo que eles estão esperando. Eu sei quem ele é. O King, então, curioso, pergunta quem é ele. E voltamos ao presente. Chegamos no final do flashback e a resposta para a pergunta do King é revelada no final do episódio e no final desse vídeo, mas tem uma coisa bem legal que podemos tirar dessa linha temporal do Kaido. Por exemplo, que os Piratas Rocks governaram os mares durante 6 anos. O que o Shebeck pode ter conquistado pode ser revelado ainda mais pra frente. E mais uma coisa que eu entendi é que, para os piratas, unicamente foi o Garp que derrotou o Shebeck. Deve ser um segredo para muitos que Gold Roger ajudou o Garp nessa batalha. Foi isso que eu entendi. Nós sabemos que o Gold Roger ajudou nesse incidente porque o Sengoku explicou e deveria estar diretamente envolvido nessa batalha também, mas já a grande maioria do mundo pirata, essa união de Garp e Gold Roger nunca existiu. E como a velha Higurashi estava certa de que os remanescentes desse bando iriam governar o mundo, como eu disse antes, o Shebeck ficou absoluto durante 6 anos, deve ter acumulado coisas inimagináveis e o bando dele deveria ser praticamente um reflexo seu, aonde a lealdade era na base da força e o conceito de trabalho de equipe não deveria existir entre eles. Ainda não sabemos por que a ilha God Valley foi atacada por ele. Na minha opinião, essa ilha deveria conter algo relativamente crucial para o seu aumento de poder e influência, e esse foi o motivo que levou à derrota do Shebeck. E essa ambição e arrogância pode ter sido o motivo da derrota do Shebeck, mas voltando para o episódio, vemos que o agente da CP0 que sobreviveu está se afastando de Onigashima. Momonosuke olha para o choque do ataque de Luffy e o Kaido e diz que o Luffy vai vencer. Yamato diz a ele para não demorar e Momonosuke continua tentando criar as nuvens flamejantes.
o povo da capital das flores continua a festa. Já dentro do castelo de Onigashima, vemos que a água continua apagando o fogo e arrastando todos para baixo. O Sanji salva o Some e se pergunta de onde veio a água. O Frank diz aos samurais para terem cuidado, para não serem arrastados pela correnteza. E o Denjiro diz a Hiyori que ela se saiu muito bem, aguentando todos aqueles anos de sofrimento para a chegada desse momento. E finalmente as nuvens flamejantes do Kaido desaparecem e a ilha começa a cair. O dragão de fogo do Kaido começa a fechar a boca aos poucos e ganha terreno contra o ataque do Luffy, que está sofrendo. O Kaido faz uma pergunta para o Luffy: diga-me, chapéu de palha, que tipo de mundo você seria capaz de criar? Já no mesmo momento, Momonosuke consegue criar uma nuvem gigante flamejante que impede Onigashima de cair, movendo a ilha para fora da zona de combate. Nesse momento, o Luffy recupera um espaço e consegue passar pelo dragão de fogo e acerta o Kaido enquanto ele responde a sua pergunta. E o Luffy fala: eu vou criar um mundo aonde os meus amigos possam comer com os seus corações cheios de felicidade. Esse é o mundo que eu quero. O soco do Luffy faz o Kaido bater no chão em alta velocidade com muita força. O impacto é tão poderoso que o Kaido está embutido no solo do Pai de Wano muito profundamente. Nesse momento vemos o fim da conversa sobre o Joy Boy que o Kaido e o King tiveram anos atrás. O Kaido fala para o King que ele sabe quem é Joy Boy e King pergunta quem ele é. O Kaido responde: ele vai ser quem me derrotar no futuro. Então o King responde: sendo assim, eu acho que ele nunca vai aparecer. Já no final vemos que Onigashima conseguiu pousar no solo do Pai de Wano e que Momonosuke caiu no chão exausto. E o festival chegou ao final com os balões subindo. E o Luffy está no céu de Wano nos proporcionando essa cena épica. Que episódio fantástico, galera, tanto na animação como na adaptação do mangá. Ficou legal demais e finalmente o amanhecer para o Pai de Wano começou. A última barreira foi quebrada pelo Joy Boy. E o que vocês acharam da parte aonde temos o clash do Luffy e Kaido? E começou o flashback do Luffy prometendo a Otama que quando ele saísse de Wano, eles poderiam finalmente comer à vontade. O Oda ligando o início do arco com esse último acontecimento foi genial demais e bem útil, já que o início do arco já deve ter sido há mais ou menos 5 anos atrás. Começou em 2019. Olha só como o tempo voa. Eu vou deixar mais 2 vídeos meus aqui na tela final. Essa semana vai ter vídeo sobre a origem do Kaido, então fique ligado nas notificações, bate os sinos das notificações, deixa o seu like no vídeo, que me ajuda demais. Até o próximo vídeo, valeu, tamo junto galera e fui!